Qual o segredo das pessoas criativas? De um Steve Jobs, do Elon Musk, do Salvador Dalí ou mesmo do Leonardo da Vinci? Antes de conhecermos o segredo, vamos analisar o que é inteligência e o que é criatividade. Inteligência é a capacidade do cérebro de organizar dados, informações, comparar, formular conceitos e prováveis soluções. A inteligência pode ser melhorada continuamente, pois o cérebro humano aprende e registra em sua memória novas palavras, conceitos, procedimentos e maneiras de agir e pensar. Criatividade, por outro lado, é uma forma de usar essa inteligência de forma diferente. Pessoas criativas são aquelas capazes de descobrir novas formas de abordar um problema ou de apresentar soluções aos problemas através de mecanismos lógicos não convencionais. São capazes de pensar e de agir segundo uma diversidade de lógicas que geralmente não estão desenvolvidas na maior parte das pessoas, pois conseguem fazer diferentes interpretações da realidade e oferecer respostas diferentes e inovadoras. Mas como fazer isso? Será que o segredo é um cérebro especial, a educação formal ou a forma de pensar? Analisemos cada uma dessas hipóteses. Será que as pessoas criativas têm um cérebro especial? O cérebro de todas as pessoas possui em torno de 100 milhões de neurônios. Pesa entre 500 gramas nas crianças e em torno de 1.500 gramas nos adultos. O que diferencia o cérebro de uma criança do cérebro de um adulto é o número de sinapses nervosas. O cérebro de Einstein, um dos maiores gênios da humanidade, comprova isso. Seu filho autorizou que seu cérebro fosse dissecado logo após a sua morte. E depois de muita pesquisa, a única conclusão que os cientistas chegaram é que a área do cérebro reservada para cálculos era muito maior que a maioria dos mortais. Não que tivesse nascido assim, mas ficou mais desenvolvida em razão da quantidade de sinapses nessa região. Então a resposta para sermos criativos não é um cérebro especial, uma vez que todos têm a mesma capacidade intelectual. Educação formal. Será que o segredo das pessoas criativas é a educação formal? Desde pequenos, na escola e em casa, sempre nos ensinaram que devemos fazer tudo certinho, que devemos ser objetivos, práticos, eficazes e que pensar ou agir diferente é um perigo que pode custar caro. Ou seja, a educação formal prioriza a absorção, a retenção e o julgamento. Somos tão acostumados a pensar dessa forma que no mesmo instante em que estamos tentando criar alguma coisa, começamos a julgar, o que acaba bloqueando novas associações e, em consequência, reduz o número de ideias. Segundo o Dr. Atafel, diretor do Bronx High School of Science, o estudante brilhante é um apreendedor muito eficiente, enquanto o estudante criativo é aquele que pega tudo o que aprendeu e coloca em combinações novas e inesperadas. Então, o segredo das pessoas criativas também não é a educação formal. Será que o segredo é a forma de pensar? Quem é mais criativo, o idoso, o adulto ou a criança? Desde o momento em que nascemos, tem início um sutil e inconsciente movimento de bloqueio de nossa criatividade natural. Em casa, na escola e no trabalho, somos orientados a andar por caminhos conhecidos e a seguir determinados padrões de comportamento. Este processo tem seu lado positivo, pois a vida em sociedade requer a observação de regras e costumes. No entanto, gradativamente, bloqueia nossa curiosidade, imaginação e engenhosidade. O escritor, palestrante, consultor e cientista George Land desenvolveu um teste para a NASA para ajudar a selecionar engenheiros e cientistas inovadores. A avaliação funcionou tão bem que em 1968 ele decidiu experimentá-lo em 1.600 crianças. Os resultados foram surpreendentes. 98% das crianças entre 3 e 5 anos são criativas. Por volta dos 10 anos de idade, somente 30%. Entre os jovens de 15 anos, apenas 12%. Teste similar foi aplicado a mais de 200 mil adultos, e somente 2% se mostraram criativos.
Mas se o cérebro das crianças é muito menor e possui menos sinapses, então qual o segredo de elas serem mais criativas? O segredo é que, por natureza, as crianças não conhecem limites e não têm medo de errar. São curiosas, chegando a fazer 126 perguntas por dia. Sempre perguntam por quê. Adoram desafios. Por serem mais sensíveis, praticam a empatia naturalmente. Exercitam a imaginação a todo o momento, criando histórias, conversando com amigos invisíveis ou sonhando acordadas. Então a resposta é a forma de pensar. As sinapses. Quando falamos sobre Einstein, dissemos que a única diferença do cérebro dele era a quantidade de sinapses, mas não explicamos o que seriam. Sinapses nervosas são estímulos que passam de um neurônio para o seguinte por meio de neurotransmissores. Quando pensamos pela primeira vez sobre alguma coisa, uma sinapse é criada. Quando pensamos novamente sobre a mesma coisa, o cérebro não cria uma nova sinapse. Ele reforça aquela ligação. E se continuarmos pensando sempre da mesma forma, aquela sinapse ficará tão forte que o pensamento ficará automático e se transformará em um hábito, ou seja, em um ato que fazemos sem pensar, como escovar os dentes ou mesmo dirigir. Agora que você já sabe o que são as sinapses, podemos explicar as duas formas de pensar, a convergente e a divergente. A convergente, que reforça as sinapses, a divergente, que, como o próprio nome já diz, diverge do pensamento tradicional, ou seja, cria novas sinapses ou caminhos. Voltando a falar sobre Albert Einstein, ele tem uma frase muito famosa que reflete esse pensamento. Não há maior sinal de loucura do que fazer uma coisa repetidamente e esperar a cada vez um resultado diferente. Se quisermos resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes e, para isso, precisamos pensar de forma diferente, ou seja, criativamente, através da criação de novas sinapses. Diante do que vimos até agora, podemos concluir que a criatividade não pode ser ensinada. O que se pode ensinar são maneiras de se desenvolver novos hábitos e formas de pensar que façam surgir a capacidade criativa. Para isso, assista ao vídeo Os 7 Passos para Gerar Ideias que Ninguém Te Ensinou e aprenda de forma direta e eficaz como gerar ideias criativas sempre que precisar, mesmo quando estiver sem inspiração. Se gostou, deixe seu like, comente e considere se inscrever no canal, pois seu apoio ajuda o algoritmo do YouTube a encontrar mais pessoas que, como você, precisam dos conhecimentos apresentados. Obrigado por sintonizar nosso canal. Até o próximo vídeo.